No poema de Xuanzhu, a gente vê dois entendimentos dos conceitos de homem, seria a natureza, e a relação entre eles. A gente vê o entendimento do Confúcio, que vê um homem no rio, com uma correnteza muito brava, e assume que o cara vai se matar e vai lá salvar ele. Ele assume que o homem estava nadando no rio e depois ele pergunta qual era a técnica que ele estava usando. A técnica é uma aperfeiçoação, uma potencialização da natureza. A partir do momento que você potencializa a natureza, você potencializa ela para atingir os seus desejos. Você potencializa ela em relação a você. Então, nadar no rio seria usar a natureza para atingir seu próprio desejo individual, o seu desejo pessoal, e, além disso, nadar no rio te separa dele. A partir do momento que você usa a natureza para alcançar qualquer coisa que seja, você está se destacando dela. Então você se enxerga destacado dela, separado dela, e, portanto, você vê ela como o outro. Se o outro, a natureza, o rio, no caso, não se submete aos seus desejos, ele pode ser visto como um perigo e como um inimigo, e assim uma ameaça. Por isso Confúcio acha que o cara está tentando se matar, porque ele pula num rio, na natureza, que ele não pode controlar. Mas o homem que estava no rio, ele não se enxerga destacado da natureza, ele se vê em união com ela. Ele fala que ele segue o fluxo do rio. Quando ele segue o fluxo do rio, o fluxo natural da corrente, e ele se joga no rio sem tentar nadar, ele não tenta controlar a natureza, ele faz o caminho do rio, ele se vê em integração e união com a natureza. Então, não só ele faz parte dela, como ele é ela. O homem é o rio. E por isso ele não consegue controlar, mas ele nem tem esse ponto de vista de nadar ou de ter uma técnica ou qualquer coisa assim, porque ele é o próprio rio, não tem por que dominar uma coisa que é você mesmo. A máxima expressão desse entendimento do homem, do ser e da natureza é quando no final do poema ele fala que tudo é uno. Portanto, tudo está integrado, unido e é um só. O homem também não ter um nome não dá nenhuma característica individual para ele. Se ele faz parte do todo e ele não precisa ter um nome, porque ele simplesmente faz parte, ele não tem nada que o diferencie e por isso não é nomeado, por isso não interrompe o fluxo da natureza. Confúcio, já que tem esse outro ponto de vista, sim tem um nome e sim se destaca justamente por ser nomeado. Então, no poema, a gente vê esses dois entendimentos de que o homem é destacado da natureza de um lado e de que o homem faz parte da natureza. Quando o homem que estava no rio sai do rio e sobrevive, mesmo não lutando contra ela, mesmo não nadando, não usando nenhuma técnica, o Xuanzhu mostra qual é o entendimento que ele prefere, que no caso é de que o homem faz sim parte da natureza e está completamente integrado a ela, em união. Então, basicamente, o poema é o Xuanzhu não refutando, mas se opondo a esse entendimento do Confúcio e a esse ponto de vista.